Acesse geekway.com.br, assine o box e receba todo mês os melhores produtos e acessórios do mundo geek. Daê, eu sou o Marcelo Ômega e seja bem-vindo ao Arena Filmes de O Contador, o novo filme do Ben Affleck que tem Gavin O'Connor na direção e tem no elenco também J.K. Simmons, Anna Kendrick e Jon Bernthal. E estreia nos cinemas agora, dia 20 de outubro. So who is he? The accountant. Like a CPA accountant? Not quite. O filme conta a história de Chris Wolfe, um contador vivido por Ben Affleck, e que na verdade ele não é um contador comum. Além dele ter autismo, ele também trabalha para uma das maiores organizações criminosas do mundo. Chris Wolfe é contratado para investigar o sumiço de alguns milhões de dólares em uma empresa, e na verdade ele acaba descobrindo que o problema é muito maior do que ele imaginava quando algumas pessoas começam a morrer por causa disso. Mas e aí? Eu gostei do filme? O filme é bom? Sim, eu gostei bastante do filme. E independente do meu gosto pessoal, independente do seu gosto, se você assistiu ou vai assistir o filme ainda, uma coisa a gente vai ter que concordar, que o filme realmente é muito bom, ele é muito bem feito. Mas teve uma coisa ali que no decorrer do filme estava me incomodando um pouco. O ritmo do filme. O filme é devagar, só que ele é devagar no sentido de que ele não tem pressa de contar a história. Ele vai com calma, dando todos os detalhes, explicando bem cada personagem, com cuidado. E essa preocupação, na verdade, é boa, porque ele acaba fazendo você ter uma empatia, gostar, né, dos personagens. O filme é carregado de flashbacks, e eles são bem colocados no filme, porque ele serve para explicar bem a história de quando o Chris Wolfe era criança, quando os pais dele procuravam tratar o seu autismo, e o flashback mostra bem o relacionamento do Chris Wolfe com os seus pais. Mostra como ele era tratado, como o pai dele ensinou ele, foi moldando ele conforme os pensamentos dele, já que ele era militar, né? Então ele queria preparar o filho dele para que ele fosse alguém bem sucedido na vida, e não alguém que fosse zoado, né, na escola por ter o autismo. Ele não queria que o filho dele fosse a vítima. E serve também para explicar um pouco de como o Chris Wolfe é inteligente mesmo. É um cara que sabe bem trabalhar com os números, e além disso também como ele é bom na luta, como ele é um sniper de primeira, um cara que trabalha bem as táticas, né, o planejamento de uma missão. Você pode até sentir algumas semelhanças desse personagem, né, o Chris Wolfe, com o Jason Bourne, por exemplo, porque os dois são caras que manjam bem das coisas que eles fazem, são os melhores naquilo que eles fazem. Só que tem essa diferença óbvia no ritmo do filme, como eu tava falando. Esse filme é muito mais parado do que o Jason Bourne. Na verdade, é só o personagem que tem em si. O filme em si é bem diferente. E eu tava criticando, né, assim, enquanto eu tava assistindo, esse ritmo do filme. Como eu falei, tava me incomodando um pouco. Mas eu parei e pensei depois que, na verdade, tem uma explicação pro filme ser um pouco mais parado desse jeito. Por causa do próprio Chris Wolfe. Ele é um cara muito introspectivo, né, por ele ter o autismo. Ele é um cara que não consegue se comunicar bem com as pessoas. Ele é mais fechado, mais reservado. Ele vai e executa as coisas direto no ponto. E o filme inteiro é desse jeito, você se sente um pouco como personagem. O filme não é um filme de ação, tem acho que 2 ou 3 cenas de ação no filme, 2 até menores e uma um pouco maior, que mostra bem isso que eu tô falando, como ele é um cara direto no ponto. Ele chega no local, ele atira lá com a sniper dele, então os caras vêm pra cima dele, puxa a metralhadora, mata todo mundo rapidão, ele avança, entra no local, quando fica ali cara a cara com o cara, pega a arma, resolve, pá, acabou. Ele é realmente direto ao ponto. Então o Contador é um filme que ele tá lá pra contar uma história em si. Ele não é um filme de ação espetacular. A ação tá presente, mas em pontos específicos do filme que servem pra contar a história do Chris Wolfe. Então eu acabei entendendo o porquê do ritmo do filme, dele ser um pouco mais parado mesmo, por ter essa relação com o autismo do personagem. A atuação do Ben Affleck tá muito boa, lógico, não é nada espetacular, porque ele, na verdade, não precisa falar muito, mas justamente essa falta de precisar falar que ele usa bastante das expressões, ou falta de expressões, para dizer o que o personagem tá sentindo. E até essa falta de trato social que o personagem tem, acaba sendo engraçado em algumas situações, porque ele é direto no assunto, né? Ele não tem rodeios para agradar as pessoas, ele fala aquilo que ele realmente tá pensando. As crianças que fazem os flashbacks, né, que interpretam o Ben Affleck, o irmão dele, também umas outras crianças que têm autismo ali, elas são muito boas, elas conseguem passar bem esse sentimento, essa dificuldade que as crianças autistas têm. Até o personagem que faz o Chris Wolfe pequeno, na hora que ele tem um problema ali que acontece com a mãe dele, ele acaba surtando,
e você vê que o personagem, que o ator realmente está conseguindo passar todo aquele sentimento. E além do ritmo, tinha uma outra coisa também que me incomodava no filme, é que eles iam apresentando muitas coisas, muitos personagens, muitas linhas, né, de histórias que eu ficava me perguntando, tá, e daí? O filme não entrega, né, o que realmente está acontecendo. Aí mais lá pro final do filme tem uma cena onde um dos personagens explica mais detalhadamente alguns acontecimentos do passado, da vida dele, que tem ligação com o Chris Wolf, o contador, e aí você vai ligando os pontos e você vai entendendo por que todas aquelas histórias estavam sendo contadas. Só que essa cena ela tem muito texto, tem muita fala, ela não é uma conversa, é esse personagem contando para um outro personagem tudo aquilo que aconteceu. Então, como ele fala muita coisa, você tem que prestar atenção, porque essas coisas são importantes pro final do filme. Na verdade, não só pro final do filme, mas como eu falei, para toda a história ser interligada. Se você não estiver prestando muita atenção, você vai acabar não entendendo exatamente o que está acontecendo ali no filme. O filme, para mim, enquanto eu estava assistindo, eu até conversei com o Kojak, que estava assistindo o filme comigo, como o roteiro tem uma cara de livro. Parece que você está lendo um livro, na verdade. E esse filme, eu diria que ele não é para todo mundo. Como eu falei, ele tem um ritmo diferente, ele tem um clima diferente, ele tem muita história, muitos detalhes na história, ele não é um filme leve, não é um filme divertido, o personagem, né, não é algo que faz coisas espetaculares, que te chama a atenção visualmente, mas é um filme excelente. Se você gosta de uma história bem contada, com boas doses de surpresa, vá lá que você não vai se arrepender de assistir esse filme. Mas se a tua praia é outra, você gosta de um filme mais divertido, mais leve, com uma história mais suave, talvez esse filme não seja pra você. Enfim, é isso que eu tenho pra falar desse filme. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, acompanhe o Arena Nerd nas redes sociais, me acompanhe nas redes sociais, todos os links estão na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e volto a qualquer momento com mais um Arena Filmes. Valeu!